Vida no ar. Olá, bem-vindos ao Vida no Ar. Eu sou Maurício Marques e estou aqui para abençoar você e a sua casa. E eu estou aqui do nosso estande do Instituto Chofar e da Shema Produções para levar até você um Vida no Ar diferente. Nós vamos colocar alguns trechinhos do Virada Radical, vamos colocar alguns trechinhos também da grande luta que está ficando pronta, por isso nós começamos com esse grande luta aí. Sabe o que foi? Um grande espetáculo que aconteceu aqui na nossa casa no mês de junho, e ele já está saindo em DVD 5.1 para você e em breve tem novidade. Eu espero que você divirta-se demais durante esse programa, porque durante o programa a apóstola Lúcia vem com uma palavra tremenda sobre provar e ver a esperança na sua vida e na sua casa. No fim do programa eu volto para orar por você. Deus te abençoe. Faz viver assim, sendo amigos para sempre, eu e você. A excelência do amor que nos faz viver assim, sua vida, minha vida, vida no ar. Sua vida, minha vida, vida no ar. Sua vida, minha vida, vida no ar. No capítulo 27 de 1 Samuel, se você quiser voltar, você vai ver que houve, para evitar que Saul continuasse a perseguir Davi, o que Davi fez? Ele convenceu os seus homens e as famílias, a ficarem junto com os filisteus. E aí, ele foi até Aquis, que é o rei dos filisteus, e Aquis os aceitou e lhes deu a cidade de Ziclag. Fale Ziclag. Então Davi recebeu essa cidade dos filisteus e ficou ali com as famílias e os homens que estavam com ele. No capítulo 29, você vê os filisteus se juntando, reunindo todos os seus exércitos em Jezreel, para lutar contra Israel. E foi nessa luta dos filisteus contra Israel que Saul e Jonatas morrem. Então isso foi no capítulo 29. Aí, o que acontece? Davi, ele quer ir junto para lutar. Só que os filisteus não aceitam. E falam para eles voltarem para a cidade deles, para Ziclag. E aí que começa 1 Samuel 30. Vamos lá. Diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. E viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados
como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Se você quiser deixar aberto aí em 1 Samuel, a gente vai ler depois e continuar lendo, tá? O que aconteceu? Se espalhou a notícia que os filisteus tinham ido lutar em direção norte contra Israel. E o que eles tinham feito? No que eles foram, eles não deixaram ninguém para fazer a defesa da cidade. Ou, se deixaram, foi muito poucos, porque os amalequitas vieram e colocaram fogo em toda a cidade. Os amalequitas invadiram a cidade de Davi quando Davi e seus homens estavam fora. Eles levaram o gado, os bens, as mulheres, as crianças, e toda a cidade foi queimada. O inimigo, isso você precisa prestar bem atenção, ele ataca quando a gente sai da nossa posição. Quando nós saímos da nossa posição de defesa. Ah, apóstolo, mas como que eu saio da minha posição de defesa? Quando eu paro de orar, quando eu paro de interceder, quando eu paro de ler a palavra, de estar gerando na minha casa uma atmosfera. Eu saio da minha posição de defesa e aí o que fica? Livre para o inimigo tocar o meu cônjuge, meus filhos, meus bens, o ministério. Se a gente vê aí em Ziclag, ninguém foi morto, amém? Mas tudo que tinha vida foi levado. Qual é o objetivo do inimigo? O objetivo do inimigo não é simplesmente roubar algo de você. Mas o objetivo do inimigo é destruir e roubar a vida. Por quê? O que a gente estudou lá em Ezequiel 37? Na vida há esperança. Se ele rouba a sua vida, ele rouba a sua esperança. Então o inimigo, ele quer destruir a nossa esperança. E Davi, ele foi tentado a se mover na incredulidade, em deixar de crer nas promessas que Deus fez. Parece um pouquinho com a gente quando a gente está no meio das circunstâncias difíceis, né? Quando a gente está no meio das notícias, de uma realidade natural. Como disse o profeta Jean na sexta-feira, nós não somos desse lugar. Nós somos cidadãos dos céus. Quantos podem dizer amém? Então, nós não somos movidos pelas essas notícias, mas muitas vezes elas nos influenciam. E o que acontece conosco? A gente começa a pensar em algo assim: se eu estou servindo a Deus, por que isso está acontecendo comigo? É verdade ou não é? Quantas vezes a gente não pensa isso, né? Se eu estou dizimando, que nem o pastor Marco falou, eu dou o meu dízimo todo mês. Se eu sou fiel, por que eu estou passando por isso? Se eu já me arrependi dos meus pecados, por quê? E muitos de nós gastamos dias, meses e até anos com essa pergunta para Deus: por quê, por quê, por quê? O problema, sabe qual é? É que nós não esperávamos que o inimigo pudesse entrar e tocar na nossa Ziclag. A gente sempre acha e a gente sempre espera que Deus vá nos proteger de toda destruição, amém? Você crê nisso? Quantos creem? Diga amém. Deus vai te proteger, amém? Só que muitas vezes Deus permite que nós passemos por algumas circunstâncias. Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas. Diga isso, Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas. Para que Deus permite isso? Lembra que a gente viu também no outro dia? Para nos provar. Vai passar. Romanos 5 diz: a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado. Quem tem essa versão? Já viu na sua Bíblia? O caráter aprovado. E o caráter aprovado é a esperança. Por que há tantas pessoas com um caráter reprovado? Porque elas não suportam passar por tribulação e não perseveram. No primeiro problema, o que elas fazem? Pede para sair. Eu vou embora, eu não aguento mais, eu vou largar a mão.
Eu vou chutar tudo para cima. Não perseveram. Muitas vezes as cidades das pessoas boas são invadidas pelo inimigo. Nosso filho, às vezes, é tocado. Nosso cônjuge, nossa casa, nossos bens. E aí? O que acontece? O que nós vemos? Pode passar. Acho que não. Cristãos verdadeiros têm sido tocados. Esse homem, está aqui escrito, né? Eu tenho orgulho de ser um cristão. Ele morava em um país árabe e ele morreu sorrindo e acenando para os amigos. Na publicação estava um tapa na cara do diabo. Esse homem, ele não estava debaixo de maldição, de pecado. Ele era um cristão. Mas os cristãos estão sendo tocados. E através disso, muitas pessoas estão sendo salvas. Muitas pessoas estão sendo alcançadas. Muitos muçulmanos estão se convertendo. Mas olha a alegria. Ele estava sendo enforcado. Muitas vezes a gente não aguenta passar por nada. Uma unha encravada, a gente já reclama e quer sair. Será que se a gente estivesse lá, com a perseguição do Estado Islâmico sobre nós íamos passar e suportar? E sermos aprovados? E sermos cheios de esperança? Talvez. Agora, quando nós somos tocados, isso não significa que nós estamos debaixo de maldição ou pecado, amém? Existe uma teologia que fala isso, que toda vez que você é tocado, você está em pecado. Começa a procurar aí, que se tem algum pecado, você precisa confessar. Está debaixo de maldição. Nem sempre, querido. Às vezes você está no centro da vontade de Deus e você é tocado. Por quê? Porque o diabo odeia aquele que obedece. Então, o que significa? Eu estou debaixo de maldição? Não, significa que eu estou me assemelhando a Cristo nos seus sofrimentos. Significa que eu não posso parar de olhar para Jesus e de colocar a minha esperança nele. Diga, minha esperança está no Senhor. Ainda que as tentações venham. Amém? Ainda que as tentações venham. O que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios? Não, acho que eu... Peraí, pula esses dois, vai para 1 Coríntios. Não. 1 Coríntios, não, pula. Acho que está para frente. Eu acho que eu entrei errado no... 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Amém? Diga assim, é Deus que me dá o escape. Chacoalha a pessoa que está do teu lado, Deus vai te dar o escape essa semana. Volta lá naquela primeira lá do homem. Deus é aquele que nos dá o escape. E qual tem sido o escape de Deus para esses cristãos que estão sendo mortos ali na Síria, no Iraque? Pode passar. Quem viu a foto desse homem essa semana no Facebook? Alguém viu? Ninguém sabe quem é ele? Ninguém? Pode passar. Esse homem é o escape de Deus para muitos cristãos na Síria e no Iraque. Ele é da Inglaterra, Lord George Wenderfeld. Ele está financiando uma missão de resgate de até 2.000 famílias cristãs no Iraque e na Síria. Ele é um judeu bilionário que está fazendo, assim como aquele outro homem, Sir Nicholas Winton, que era um cristão que salvou 669 crianças judias nos campos de concentração no Holocausto. Ele está fazendo a mesma coisa agora, só com cristãos que estão no Iraque e na Síria. 2.000 famílias estão sendo resgatadas. Você tem noção do que Deus está fazendo? Deus provê um escape. Diga para a pessoa que está do teu lado. Passa um pouquinho. Ele tem 95 anos e ele diz assim: eu tenho uma dívida a pagar. Porque em 1938, os Quakers, os irmãos de Plymouth,
cristãos organizaram a transferência segura de judeus de Viena para a Inglaterra através de Kindertransport, ajudando-os a escapar dos nazistas. Os judeus receberam comida, roupas, hospedagem e transporte. E esse homem estava entre eles. E ele diz: eu tenho uma dívida com os cristãos. Se vocês querem fazer a mesma coisa com os muçulmanos, vocês podem fazer. Mas é a minha dívida com os cristãos. Mas por quê? Porque Deus está levantando um escape. Deus não nos deixa passar por algo que nós não podemos suportar, para a glória dEle. E aí, tá curtindo essa palavra com a apóstola Lúcia? Daqui a pouquinho tem mais, mas confiram agora um pedacinho do Virada Radical, o primeiro espetáculo da série Parábolas Urbanas. E você pode adquirir ele em DVD, levar para sua casa, para que muita gente conheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Alegre-se, moça de muita sorte. Como você foi agraciada? Agraciada pelo belo agir de Deus. Maria, Deus está com você. Uma missão venho trazer. O momento então chegou. Sou Gabriel, assisto diante de Deus que te escolheu para o seu louvor. Amada do Senhor, Deus te escolheu com amor, te envolveu, graça concedeu, seu Espírito te envolverá, Emmanuel chamará. Uma missão venho trazer. O momento então chegou. Sou Gabriel, assisto diante de Deus que te escolheu para o seu louvor. Amada do Senhor, Deus te escolheu com amor, te envolveu, graça concedeu, seu Espírito
Se Jesus nascesse hoje e seu pai José fosse skatista. Esta é a peça Virada Radical, uma grande produção, com atores, circenses e esportistas. Escape. Deus não nos deixa passar por algo que nós não podemos suportar, para a glória dele. Aleluia. E a frase dele é o seguinte: eu não posso salvar o mundo todo, mas tem uma possibilidade muito específica no caso dos cristãos. Esse homem está usando todo o dinheiro dele para não só trazer esses cristãos, mas para sustentar. Ele está criando um fundo para sustentar esses cristãos refugiados do Estado Islâmico. Deus é sobrenatural, Ele sempre nos dá um escape. E o escape que Deus nos dá, sabe como chama? Graça. Nós estudamos sobre a graça. Deus é graça, Deus é amor, Ele nos ama. E por isso que Ele proveu o escape. Hebreus 12 diz assim: portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se exclua da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu seu direito de primogenitura. Você vai entender depois por que está grifado aqui, né? Por que estamos falando Esaú, devasso ou profano? Deus provê, por isso nós estudamos a graça, né? Naquele verso 15, diz: ninguém se exclua da graça. Nós não podemos sair da graça, porque quando nós saímos da graça, nós deixamos a santificação, a amargura entra no nosso coração e a nossa esperança é roubada. E é isso que o inimigo quer. Muitas pessoas não vivem mais, estão apenas sobrevivendo. Estão sem esperança, sem sonhos. Estão andando, lembra como o profeta falou aqui nos dias da conferência, andando só com a cabeça, com o intelecto, não andam mais pelo Espírito. Quando o Michael falou sobre o que Deus falou para ele, né? Não é para você pedir para o seu pai. Por quê? Porque andar pelo Espírito não é você depender de quem você conhece, é você depender do Senhor. Deus pode usar meu pai para me abençoar? Pode. Mas quando eu ando pelo Espírito, eu não fico pensando no meu pai. Eu penso em Deus, no meu pai. Ele usa quem Ele quiser. Ele usa meu pai natural, Ele usa uma pessoa que nem me conhece. Ele usa quem Ele quer para me abençoar. O pastor Jailton estava contando que o Vinícius estava no jogo de basquete, lá em Minas Gerais, e o técnico do outro time, que nem conhecia ele, saiu, atravessou a quadra e foi profetizar algo sobre ele. E falou: Deus tem algo com você, não é só basquete. Começou a falar e falou: e aproveita que você tem um pastor do seu lado. E ele falou: meu pai é pastor. Ele falou: eu não sei de nada, mas Deus está mandando falar. O técnico do time adversário. Deus usa quem Ele quer para te abençoar, para confirmar coisas na sua vida. Deus é que sabe das coisas. Ah, então, apóstola, você está prometendo que nunca mais, então, eu vou ser roubado, né? Essa é a esperança que eu tenho? Não, queridos. Não. Hoje eu não estou pregando 5 passos para que o inimigo não toque mais em você. Amém? Não é essa a pregação. Diga assim, enquanto houver ladrão, haverá roubo. Tanto no natural como no espiritual. Enquanto houver ladrão, vai ter roubo. Infelizmente, né? Agora, qual é a palavra de hoje? Atacar para recuperar tudo que o inimigo roubou de nós. Seja a nossa vida, nossa esperança, nossa família, nossas finanças, nossa saúde. Tudo, diga tudo. Que o inimigo roubou. Hoje,
Eu vou pegar de volta. Em nome de Jesus. Agora, Davi não foi de qualquer jeito. Se você voltar lá em 1 Samuel 30, ele buscou uma direção profética. No verso 4 diz que eles choraram em alta voz. Aí no verso 6 diz que ele se fortaleceu no Senhor. Amém? Isso a gente já tinha lido. Aí no verso 7 diz o quê? Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me a estola sacerdotal. Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o que o Senhor respondeu? Persegue-o. Fala para a pessoa que está do seu lado: persegue-o. Chacoalha essa pessoa, diz: persegue-o. Querido, presta atenção aqui em mim. Se uma pessoa viesse aqui agora, pegasse a sua bolsa e saísse correndo, e Deus falasse para você: persegue, você ia ficar com essa cara morta? Você ia sair correndo? Você ia falar: eu não vou deixar essa pessoa ficar com os meus documentos, com a minha identidade, com os meus cartões. Eu vou pegar de volta, porque Deus mandou. E é isso que Deus falou para Davi, é isso que Deus está falando para nós: persegue o inimigo. Porque de fato o alcançarás, e tudo resgatarás, ou tudo recuperarás. Essa é a palavra que o Senhor está nos dando. Hoje nós vamos fazer guerra aqui. Deus me deu até a música, e foi tão tremendo, porque eu queria só o refrão, e quando eu li no plano de voo, estava lá coral. Eu falei: pronto, cheguei na André, eu preciso que vocês cantem esse refrão. Ela ficou branca, né? Apóstola, mais uma coisa para você pôr. E eu falei: amém, vocês vão cantar. Pode ser uma voz só, pode ser sem instrumento, mas vocês vão cantar. Então nós vamos hoje fazer guerra, amém? Agora, o que aconteceu ali? A família tinha sido levada para o cativeiro. A cidade tinha sido queimada. O povo estava angustiado, estava chorando. Eles queriam apedrejar Davi. A alma deles estava em amargura. Por isso que lá em Hebreus 12 diz que nenhuma raiz de amargura brote em seu coração e contamine a muitos. Não havia mais esperança. Queridos, quando nós estamos tristes, nós podemos chorar? Sim ou não? Nós devemos chorar, amém? Mas hoje Deus está falando assim: você escolhe. Você vai ficar chorando tudo que você está vendo sendo roubado de você, ou você vai tomar uma posição? Ou você vai ter uma direção profética hoje de Deus e vai falar: eu vou me fortalecer no Senhor, como fez Davi, amém? E vou enfrentar os inimigos e recuperar tudo que foi roubado. Davi disse: traga a estola. E Deus falou: persegue-os, persegue-os. E aí, vamos ver o que Deus ainda fez. Verso 11 de 1 Samuel 30. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida. Um pedaço de bolo de figos prensado, 2 bolos de uva passas. Ele comeu, recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Olha, ele fez jejum, hein? Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode me levar até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo, festejando os muito bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou. Diga: nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Passa, 18. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres, até as mulheres, né? Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Davi recuperou tudo. Diga: tudo. Eu quero tudo. Em nome de Jesus.
E no verso 20 diz assim: e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados, os conduziram à frente dos animais, dizendo: esses são os despojos de Davi. Além de recuperar tudo, Deus ainda deu os tesouros dos amalequitas, os bens dos amalequitas, os soldados. Ele ainda levou os despojos, porque Deus é fiel. Ele nos dá ainda muito mais. O que aconteceu? O escravo egípcio era uma chave para eles recuperarem tudo de volta. Deus permitiu que aquele escravo tivesse sido deixado para trás, para que eles chegassem até os amalequitas e pegassem tudo de volta. Agora, o que a Bíblia diz em Provérbios? Provérbios 6, pois este, o ladrão, quando for apanhado, pagará 7 vezes, dando até todos os bens da sua casa. O inimigo está sendo preso e ele vai devolver não só o que ele te roubou, mas 7 vezes mais tudo que te foi roubado. Porque o Senhor está colocando o inimigo diante de você hoje. Agora você decide se você vai continuar chorando ou se você vai tomar uma posição. Agora, quem são os amalequitas? Quem era o inimigo de Davi? Os amalequitas. Quem são esses amalequitas? Descendentes de Amaleque. Ó, grande, né? Que bom. Amaleque foi o quê? Um dos netos de Esaú. Você entendeu lá em Hebreus? Quando diz em Hebreus: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu seu direito de primogenitura. Esaú, Deus chamou ele de profano e devasso. Os netos de Esaú foram os amalequitas, foram piores do que o avô, porque a maldição, a iniquidade se multiplica. Porque o avô plantou, os netos foram piores. Então os amalequitas, esses inimigos de Davi, né, foram os que vieram atacar primeiro Israel quando saiu do Egito. Lembra quando Israel saiu do Egito com Moisés? Os primeiros que vieram atacar Israel foram quem? Os amalequitas. Mas, apóstolo, o que eu tenho a ver com esse povo? O que eu tenho a ver com os amalequitas? Eu te pergunto, você é filho de Deus? Quem aqui é filho de Deus? Aleluia. O que disse o Senhor? Êxodo 17:16. E disse: porquanto jurou o Senhor que ele fará guerra contra Amaleque de geração em geração, de geração em geração. Chegou a sua vez de enfrentar esses inimigos e de declarar: eles são inimigos do meu Deus, então são meus inimigos e eles não vão me roubar mais. Hoje eu declaro basta para todo roubo na minha vida, na minha família, nas minhas finanças, e eu ainda vou tomar de volta tudo que é meu, 7 vezes mais. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, se você crê. Aleluia. Eu vou tomar de volta. Vida no ar. Você está assistindo Vida no Ar, um programa do Ministério Consolador de Israel. Nós somos MCI, um lugar diferente. Estamos aqui em São José dos Campos, Rua República do Líbano 462, meio atrás do Extra, da entrada da cidade. Eu espero você em uma das nossas programações ou então online. Confiram aí a nossa programação. MCI, um lugar diferente. Venha nos fazer uma visita. Nossas celebrações são: terça-feira, culto de oração às 6 da manhã. Na quinta-feira, às 3 da tarde, culto das mulheres. Na sexta-feira, nosso culto do Shabá com Santa Ceia, às 19h30. No sábado, cultos de jovens e teens. E no domingo, 2 celebrações, às 16h30 e 19h30. MCI, um lugar diferente. E olha, agora no mês de novembro, nós teremos uma conferência apostólica e profética imperdível com o profeta Kevin Liu. Ou melhor, confere a propaganda aí. De 12 a 14 de novembro de 2015, eu espero você, juntamente com o apóstolo Alexandre Nunes de Ubatuba, apóstolo Sandro Valentim de Jacareí, apóstolo Joseir Garrido de Brasília e o profeta Kevin Liu de Pensacola, Estados Unidos, para
o Grande Congresso Real 2015. Sabe qual é o nosso tema? Abre os meus olhos, Senhor. Durante esse congresso, o Senhor vai abrir os olhos do seu entendimento, do seu coração, para a grande colheita e derramar sobre você uma administração sobrenatural para que você e sua casa prevaleçam em meio a toda a crise mundial, porque afinal de contas, nós somos reis e sacerdotes. Eu espero você. Entrada R$20. Ou, se você não pode e você é de alguma outra região do Brasil ou das nações, eu espero você online. Todos os dias, às 19h30 e no sábado, a partir das 9 da manhã. Imperdível Congresso Real 2015. E logo depois do último pedaço dessa palavra com a apóstola Lúcia, eu volto para orar por você e pela sua família. Diga assim para a pessoa que está do teu lado: a batalha continua. Amém? Se você for ver quem era um amalequita famoso na Bíblia, Amã. E o que aconteceu lá no livro de Esther? Deus mudou o decreto que era contra o povo de Israel. Mudou ou não mudou? Amã queria a morte dos judeus e Deus mudou e quem morreu foi ele, certo? O que o apóstolo profetizou na terça-feira? Que no final de Shemitah, quando nós entramos nesse tempo de Yom Kippur, de arrependimento, é o tempo que Deus está fazendo decretos. E quando você se posiciona se arrependendo, Deus pode reverter decretos que eram contra a tua vida. Decretos de morte, decretos de enfermidade, decretos de dívida. Você lembra de Ezequias, quando ele ora e Deus muda o decreto na vida dele, que era para ele morrer? Ele estava enfermo e Deus dá mais 15 anos de vida para Ezequias. Ou seja, diga para a pessoa que está do seu lado: nessa semana, você pode, em oração, mudar os decretos que eram contra a sua vida. Amém? Por isso é tão importante você estar orando, jejuando nesses dias. Você está vindo em Yom Kippur por causa desse tempo profético que nós estamos. Porque o Senhor jurou que faria guerra contra Amaleque de geração em geração. Não podemos deixar nenhum amalequita vivo, amém? Quem que deixou o amalequita vivo na Bíblia? Vocês lembram? Quem que não matou o amalequita, que Deus mandou matar e ele não matou? Saul. Ele poupou o rei Agag, rei de Amaleque, e permitiu que o povo tomasse das ovelhas e dos bois. E aí Samuel chega e fala: que barulho que é esse que eu estou ouvindo aqui? E aí o que Deus fala? Me arrependo de ter constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Olha bem no olho da pessoa do seu lado, com olhos de profeta, e diga assim: não deixe nenhum amalequita vivo contra a tua vida. Amém? Nós não vamos deixar. Davi matou os amalequitas e recuperou todas as coisas. Ele recuperou tudo. Hoje, nós vamos recuperar tudo que é nosso. Meu cônjuge, diga: meu cônjuge, meus filhos, minha saúde, meus bens, minhas finanças, tudo eu vou tomar de volta. Amém? E diga assim: e eu tomo de volta a minha esperança que ele havia roubado. Amém? Queridos, parece impressionante. Acho que porque a gente está falando de esperança, a coisa assim salta aos olhos. Ontem eu fui naquele filme que está passando novo, Amazing Runner. Sabe aquele A Prova de Fogo? Alguém já foi ver? Não? Vou contar o final então. Não. Eles têm uma hora só que eles falam uma frase assim: era melhor não ter esperança, para não esperarmos que algo bom vai acontecer. O mundo está falando: é melhor você não esperar nada de bom, não vai acontecer nada de bom. Mas Deus está falando: além de devolver a tua esperança, tudo que foi roubado vai voltar para você 7 vezes mais. Você pode esperar nas promessas do Senhor, porque Ele é fiel e Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Agora, Deus não impediu o inimigo de roubá-los. Deus não disse para Davi o que ele tinha que fazer antes que ele parasse de chorar, que ele se fortalecesse no Senhor e que ele perguntasse: o que devo fazer? Você tem parado para perguntar para Deus: Deus, o que eu faço? Ou você tem ido na força do teu braço?
Ou você tem ido, né? Conforme as notícias, conforme tudo que é falado. Você decide hoje. Nós vamos nos lembrar daquilo que nos traz esperança. Romanos 8:28 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que Deus não tenha impedido o inimigo de me roubar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não estou entendendo hoje, não vou perguntar por quê, mas eu sei que Deus vai me dar o escape, amém? Diga assim: a minha vida não está nas mãos do inimigo, mas está nas mãos do meu Deus. Amém? O que nós vamos fazer hoje? Ficar chorando, perguntando por quê? Deixando a amargura entrar no nosso coração, a nossa esperança ser roubada? Ou a gente vai fazer que nem Moisés falou? Passa. Êxodo 10. O que Moisés falou? E também o nosso gado há de ir conosco. Nem uma unha ficará. Diga, nem uma unha. Nada. Nada ficará com o inimigo. Amém? Moisés falou isso. E Davi não deixou nada. Ele recuperou tudo. Não faltou nada. O que ele recuperou? Que a gente já leu? Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Ele recuperou tudo. Você já pensou o que vai fazer nas férias de janeiro? Pois é, daqui a pouquinho já é janeiro, o tempo não para, ele voa. E em janeiro vamos ter a Escola Shofar Geração do Fogo. Confiram aí. Então, que tal morar com a gente 21 dias? Que tremendo. Maurício, eu não posso, mas eu tenho as noites livres. Então, venha estudar todas essas noites e no meio você ainda vai participar do Adorando em Unidade 2016. Eu espero você. Nós falamos agora com o cantor Davi Sasser. Davi, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a música gospel atual. Nós temos percebido muitas versões das canções americanas. Você acha que a música gospel brasileira ela perdeu um pouco da sua identidade? Olha, eu acho que pelo menos no que diz respeito à música de louvor, uma música congregacional, eu acho importante a gente ter uma certa linguagem semelhante, assim. A música ela não é só isso. Estou falando da minha área, que é a música mais congregacional. Eu acho interessante ter uma certa semelhança, assim, de você buscar referências lá de fora.
O ideal seria ouvir, beber daquela água e tentar fazer algo com o talento que Deus tem dado para nós, compor alguma coisa que seja semelhante. A música congregacional tem que ser uma melodia fácil, com uma letra que chame a pessoa para adorar a Deus e tudo mais. Mas isso é um setor da música. A música, como de um modo geral, eu acho... Gente, espero que ninguém me critique por isso, mas eu acho que perdeu sim. Eu acho que perdeu. Eu acho que a gente poderia estar um pouquinho mais longe nessa área, a gente falou se perdendo um pouco. Você tem uma experiência missionária. Eu gostaria que você falasse com jovens missionários agora. O que você poderia falar para eles? A gente tem uma ideia, existe uma ideia de que missões é você ir para longe, né? Mas para esses corações missionários, que muitas vezes o mais longe que ele pode ir é para uma cidade próxima da sua, não tem uma condição de estar fazendo um intercâmbio, um projeto. O que você pode falar para esse jovem missionário que está te ouvindo agora? Olha, tão importante quanto o trabalho de Paulo, por exemplo. Paulo fez um trabalho extraordinário pregando o evangelho fora da nação de Israel. Mas tão importante quanto o trabalho que Paulo fez no mundo foi o trabalho que Pedro e os demais apóstolos fizeram em Jerusalém. Eles eram tão missionários quanto Paulo, porque eles estavam pregando uma novidade para as pessoas. Eu fui missionário da Jocum durante alguns anos, conheci minha esposa na Jocum, inclusive, mas quando eu fui para a Jocum, eu tinha na minha cabeça essa ideia de que estou indo para lá para ser treinado, para ser enviado para o mundo, para um lugar remoto, alguma coisa desse tipo. E uma das primeiras coisas que eu fiz na Jocum foi limpar a fossa lá da casa que a gente ficava lá. E as primeiras semanas foi trabalhando ali no serviço da base, né? A gente chama da base missionária. Entrei até um pouco em crise, falei, pô, mas eu não vim para missões para ficar lavando banheiro de base, né? Para ficar cortando grama e tudo mais. Só que eu entendi que tudo era um treinamento. E eu nunca fui fazer missões fora do Brasil, na minha época de Jocum. Todo o trabalho missionário que eu fiz na Jocum, eu fiz trabalhando em missões urbanas. Morei um tempo no Morro do Coreia, morei um tempo no Morro da Dinamarca. A gente ia fazer grandes evangelismos em grandes eventos no Rio de Janeiro, como o Rock in Rio, Hollywood Rock, que tinha na época, Carnaval, final de ano na Praia de Copacabana. Todos esses grandes eventos do Rio, a gente estava ali evangelizando, ou seja, fazendo missões, mas missões urbanas, né, que era a nossa ênfase, pelo menos daquele grupo, daquele momento, era trabalhar com missões, mas missões urbanas, missões na cidade. A gente vai para lugares remotos que de fato precisam do evangelho e é importante ter missionários nesses lugares, mas proporcionalmente nas cidades tem muito mais gente precisando de Jesus, né? A quantidade de pessoas nas cidades é muito maior, então a gente precisa entender isso. Assim, a sua pergunta sobre os jovens, eu com 17 anos fui para Jocum, decidi diante do chamado de Deus, atender o chamado de Deus, tranquei a minha matrícula e fui ser missionário, com 17 anos. Não pude me formar como a maioria dos caras que estudaram comigo, assim, na minha profissão que eu gostaria e tudo mais. Mas não me arrependo, porque dediquei minha juventude para Deus. E se hoje eu estou aqui, se hoje de alguma forma eu tenho usado a minha vida e minha voz para abençoar pessoas, é porque eu decidi entregar a minha juventude para Cristo. Então, se você está afim, entrega a sua juventude para Cristo, você não vai perder nada, pelo contrário, tem muito a ganhar e o Evangelho precisa de gente com garra, com força, assim como os jovens do nosso tempo. Nós começamos agora com o DJ PV. Na sua opinião, você acha que existe rivalidade entre as igrejas cristãs? Primeiro, estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito obrigado pelo espaço. Eu acho que o homem, né, todo mundo tem oportunidade, tem chance de se corromper. Eu acho que algo que a gente tem que ter muito cuidado na igreja é a questão da rivalidade, porque eu entendo, por um lado, que os pastores têm medo de perder as suas ovelhas para outras igrejas, mas eu acredito que quando você investe no capim, né, a ovelha não procura outro capim. Então, eu sou de uma igreja, por exemplo, sou de Goiânia, né, uma igreja que investe muito em discipulado, que investe muito nas pessoas. Então, assim, é uma igreja que não tem medo dessas rivalidades. A gente sabe que existe a rivalidade, né? Em alguns pontos
Existe uma unidade, mas uma divisão que é saudável, mas às vezes em alguns graus ela é um pouco competitiva, ela é um pouco acirrada. Então às vezes a gente vê isso até quando vai se organizar um evento, muitas igrejas falam, não vai lá porque nós vamos ter alguma coisa e tal. Então realmente existe uma rivalidade, né? Muitas vezes um pouco ruim no nosso meio, mas eu acho que isso faz parte do homem. Infelizmente temos que buscar a Deus, né, para que Ele derrame realmente luz no nosso coração e toda rivalidade seja cessada e haja uma unidade, né, saudável entre as igrejas. Você vive um momento ótimo da sua carreira agora, né? Os jovens, principalmente essa nova geração, todos conhecem o seu trabalho. Você se sente uma referência para eles? E se sim, isso gera um peso para você? No olhar deles, no carinho deles, nas postagens, nos testemunhos que eu recebo, a gente acaba vendo que realmente é um trabalho que virou uma referência para o jovem. E eu sou um jovem que tenho referências. Graças a Deus eu nasci um lar cristão, nunca andei por outros caminhos. As pessoas acham que por eu ser DJ eu talvez aprendi isso no mundo e trouxe isso para a igreja. Na verdade, fui um adolescente, um jovem que era apaixonado por discipulado, pela minha igreja. Isso protegeu muito a minha vida. Então, assim, eu tive referências muito saudáveis, onde eu pude me espelhar. E eu tenho muito temor, porque eu sei que o trabalho que eu tenho é uma linguagem que as pessoas enxergam como uma linha muito fina, né? Como esse negócio, como assim, música eletrônica. Mas eu acho que não existe um ritmo que agrada a Deus. Eu acho que existe um coração certo que agrada a Deus, né? Não adianta a gente cantar também louvor e adoração e a nossa vida está destruída por trás disso. Tá tudo arrebentado, né? Então, o meu trabalho, o meu ministério é um trabalho muito sério. Tem pessoas que puxam minha orelha, que pegam no meu pé, que são os meus líderes, os meus pastores. E eu tenho muito temor em tudo que eu faço, né? Nas minhas apresentações, todas as vezes a gente para tudo, né? Além de ter sempre letras nas músicas, a gente sempre para tudo e ministra uma palavra de Deus, né? Confronta o jovem para aquilo que realmente toma no coração dele. Então, com certeza a gente tem muito cuidado, porque o jovem realmente nos entregou um poder de influência, né? Então a gente tem o coração guardado por isso. Nós conversamos agora com o cantor PG. PG, eu gostaria que você falasse um pouco do que mudou dos anos 90 para cá. A gente sabe que a música gospel ela cresceu muito. Hoje as grandes gravadoras apostam na música gospel. Mas o que você acha que mudou na essência, na questão da adoração? Era diferente antes do que é agora ou continua tudo igual? Ou melhor? Bom, é uma pergunta é um pouco longa para se responder. Vou tentar falar de uma forma breve e prática. A essência não se pode mudar. Se mudar a essência, mudou todo o propósito. A essência do projeto é a palavra de Deus, é o evangelismo, é mostrar a salvação assim como nós fomos alcançados. Agora, eu acho que não mudou, eu acho que aumentou, melhorou em vários aspectos a qualidade dos trabalhos. A gente está aqui ouvindo um barulho bem alto, porque a gente está com um som. Era difícil se ouvir isso nos anos 90, era raro, existia, mas era muito raro. Eu peguei épocas em que a gente era muito difícil tocar num palco, não existia palco. As pessoas entenderam que isso também é um trabalho, é a profissão de um músico que se converte, que continua sendo músico, mas que agora faz algo para Deus com excelência no trabalho e acaba sendo uma música que, além de ser uma música evangelística, é uma música para quem vai comprar o CD, ouvir a música, curtir a música. Eu acho que esse crescimento foi muito importante. Agora, por outro lado, existem pessoas que sempre vão se aproveitar de qualquer situação. Já passaram pessoas famosas que vieram de fora, que chegaram aqui e tentaram se aproveitar e não viraram nada. Teve gente que chegou aqui devagarinho, de mansinho, foi fazendo o que era a vontade de Deus e cresceu. Eu acho assim, aquilo que é de Deus permanece. O que não é de Deus pode até fazer barulho, mas não vai permanecer, porque quem faz com que a gente permaneça aqui é só o nome de Jesus, é só a base, a pedra angular que é Jesus Cristo. Então acho que nesse sentido foi muito bom, cresceu, a gente vê um mercado muito grande hoje, mas que esse mercado, na essência, seja sempre Jesus Cristo. Por maior que ele seja, que ele nunca se esqueça que a essência do mercado sempre é Jesus. E o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento. Espero que Deus tenha te abençoado tremendamente durante esse programa, mas eu não posso terminar sem orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito
por todas as bênçãos na casa, na família, no ministério, nos negócios. E, Senhor, se em alguma área da vida dos meus irmãos, de todos os que estão assistindo esse programa, há desânimo, há desinteresse, há apatia, Espírito Santo vem e traz gozo, renovo e esperança de volta. Espírito Santo invade os corações. Eu vejo um homem, enquanto eu estou orando, que está há 4 meses sem conseguir fazer nada. Portas de emprego fecharam, trabalho, você tem grandes negócios, você tem até papéis na mão, mas as coisas não estão acontecendo. Deus está dizendo, nessa semana, é isso mesmo, nessa semana as portas se abrem para você. Eu via também uma mulher orando, fazendo a comida, e era a última comida que tinha em casa. E Deus está dizendo, alegra teu coração, porque ainda antes de 48 horas, as portas se abrem para você e para sua casa, porque renasceu a esperança, vai chover na tua horta, o amor vai se manifestar. Obrigado pela sua audiência, nós ficamos por aqui, Tati, Hudson, eu e toda a equipe do Shofar TV, a Comunicação MCI, fizemos esse programa com carinho e tem mais, confere aí no YouTube todos os nossos programas anteriores e a cada semana, toda quarta-feira, tem um Vida no Ar para você. Excelência do amor que nos faz viver assim, sendo amigos para sempre, eu e você. A excelência do amor que nos faz viver assim, sua vida, minha vida, vida no ar. Sua vida, minha vida, vida no ar. Sua vida, minha vida, vida no ar.